Opa, Fala, meu querido Guilherme Abud, tudo bom com você? tudo e você? Tudo bem. Abud, só para antes de você se apresentar para a galera, Uhum, o Abud a gente fez um Stock Pickers em Salvador sim. na semana do Carnaval, então foi um pouquinho antes da grande crise ali, que assolou os mercados. E ali ele já tinha explicado toda a tese dele de Selic a 3% e parecia uma visão muito fora da curva. Eu até perguntei, mas que ano que vem essa Selic a 3%? O Abud até falou na época, não, vai vir agora, o quanto antes. Tudo bem Uhum, que vem um corona aí, que talvez pode ter claro. acelerado essas coisas, mas você imaginava que poderia chegar a 3% tão rápido? E bom, mas antes de responder essa pergunta, quem que é o Guilherme Abud aí, para quem não ouviu o Stock Pills, o Stock Pickers, o homem que já previa essa Selic a 3%? Vamos lá. Eu sou sócio fundador e diretor de investimentos da Persevera Asset Management, que é uma gestora especializada em multimercados, multiestratégia. É uma gestora nova, tem 2 anos de estrada, mas com uma equipe super sênior. A grande parte veio do HSBC Asset Management. Trabalhamos juntos aí há muitos e muitos anos e temos tido uma performance muito boa, entre outros motivos, por nos últimos anos ter acertado muito bem esta visão de que o mercado iria se surpreender ano após ano com três coisas: com um crescimento de atividade que ia sempre decepcionar, com uma inflação que ia sempre surpreender para baixo e que, portanto, a taxa de juros no Brasil ia cair muito mais do que qualquer um imaginaria. Bom, bacana. Deixa eu só, o pessoal aqui elogiando o seu call aí, quem acompanhou aí os Stock Pills. A gente botou o Abud de um lado, o Fernando Urich do outro, e o Urich é um cara que já acha que o Selic tinha que ter parado de cair há um tempão, e o Abud Uhum. já falando da tese dele. Abud, bom, primeiro deixa eu desativar aqui os comentários. Quem tiver pergunta, manda aí no box. Mas é para ser um Stock Pill, aliás, é para ser uma live aqui do Stock Pickers bem rápida. Claro. Até não quero tomar muito seu tempo aí de noite. Só queria ouvir sua interpretação, né? Porque basicamente o comunicado trouxe um corte de 75 pontos, que era acima do Uhum. que o mercado esperava, Uhum. e uma sinalização clara de que a gente deve ter um novo ajuste, talvez na mesma intensidade, na próxima reunião. Ou seja, um corte de até 75 pontos numa próxima reunião. Uhum. E, pelo que parece, foi discutido até um corte de 100 pontos base já nessa reunião mesmo. Então, eu É. queria saber de você, como é que você leu esse comunicado? Assim, foi uma, como a gente gosta de, a gente não, né? Mas vocês, economistas e gestores macro, gostam de usar o termo dovish ou Uhum. hawkish, quando Uhum. dovish quando é mais suave, né? Uma política mais expansionista, hawkish quando é uma política mais austera. Então, dá para dizer que o Campos Neto e sua equipe foram bem dovish nesse comunicado? Acho que dá sim. Principalmente se a gente levar em conta a maneira como eles vinham atuando. Então, foi uma mudança muito importante, que nos leva a acreditar que finalmente, né, algo que a gente vinha defendendo faz tempo, finalmente eles perceberam o tamanho do colapso da atividade e da inflação que vai acontecer. O que causava muita estranheza para a gente, para um monte de gente no mercado, era que o Banco Central vinha se comunicando e vinha atuando como se a gente estivesse numa crise média, né? Então ele continuava falando de cautela, de gradualismo, de cuidado, porque tem pressões inflacionárias e desinflacionárias. E quando a gente olhava os dados, a gente achava o contrário. A gente fala, olha, vai ser um colapso na atividade. A nossa visão é de que a queda no PIB não vai ser algo entre 0 e 5, vai ser algo entre 5 e 10, né? Vai ser mais perto de 10 do que de 5 colapso no PIB. E é muito possível, muito mais do que o mercado hoje precifica, que a gente tenha deflação no Brasil, não é só desinflação, né? Inflação vir de 3 para 1 ou para 1,5. Não, é possível que o Brasil tenha menos meio de inflação esse ano, né? Uma coisa que nunca aconteceu na história do Brasil. Então, Uhum. realmente é algo muito forte, muito virulento e que causava estranheza o Banco Central tão reticente com considerações de curva, de câmbio, né? A gente acha que o Banco Central deveria se manter muito rigoroso em perseguir a meta de inflação, né? Vivemos num regime de meta de inflação, demorou quase 20 anos para o Brasil poder ter total liberdade de atuação para o Banco Central, porque antigamente o Banco Central não conseguia fazer sempre o que era o correto fazer. Muitas vezes o Banco Central queria cortar juros,
no meio de uma recessão, mas não podia porque o Brasil não tinha reservas internacionais, porque tinha déficit em conta corrente, porque tinha inflação muito alta. É uma das primeiras vezes em que o Brasil tem inflação baixa, mas um Banco Central totalmente livre para atuar. Não precisa ter medo de câmbio, nenhuma empresa vai quebrar com desvalorização cambial, o país não vai quebrar com desvalorização cambial, o nosso déficit em conta corrente não é insustentável, o Banco Central tem reserva saindo pela orelha, tem 350 bi, mais 60 bi de swap do Fed. Então, a gente estranhava porque falava, olha, o Banco Central está absolutamente livre para ser um Banco Central como os outros, contracíclico, como sempre sonhou, poder realmente agir forte para combater uma recessão, mas não estava fazendo. Agora passou a fazer. Então, a gente fica muito animado, inclusive como cidadão, de que o Banco Central está indo no caminho que precisa desesperadamente ir, porque senão o Brasil vai entrar numa depressão, num colapso de atividade como a gente nunca viveu. Agora, vou fazer duas perguntas numa só, tá? Bem diretas. Claro. A primeira, amigos meus, traders que operam multimercado, né? Uhum. Quando eles viram, não, só também sendo claro, né? O Abud acertou, mas ele não é o único que tem essa visão. Tem um pessoal que também, eu vi hoje o economista da Ace Capital também falando de poderia haver um espaço de... ele mesmo. De um espaço, talvez a Selic poderia ir para mais perto de zero se o Brasil não tivesse com todo esse corona em volta. Mas o ponto primeiro, a grande crítica que eu ouço não dá para país emergente fazer política monetária de país desenvolvido, dando a entender que apenas os países desenvolvidos têm juro perto de zero. Queria que você comentasse isso. E o segundo ponto, que acho que é mais importante, que eu vi também outro gestor até criticando no Twitter, falando sobre o impacto real dessa queda de juros, que hoje, como as pessoas não estão nas ruas, as empresas também não estão investindo, o juro mais baixo não vai ter um impacto prático. Como é que você vê esses dois pontos? Juro baixo juro zero é coisa de país desenvolvido e o impacto real do juro baixo. Vamos lá, a gente não concorda com nenhuma dessas duas colocações, né? Então, essa de que juros baixos ou perto de zero é coisa de país desenvolvido, é luxo de país desenvolvido, não é verdade. A gente, inclusive, vai soltar amanhã a nossa carta mensal. Na nossa carta mensal tem um gráfico muito interessante. Eu até citei outra lista ali no Stock Pills. Você tem uma lista gigantesca de países emergentes que ou já teve recentemente ou tem agora taxa de juros abaixo de 1. Né? Então tem lá Chile, Bulgária, Hungria, Filipinas, Tailândia, Croácia, um monte, tem uns 20. Né? Então não é verdade que taxa de juros abaixo de 1 ou perto de zero é coisa só de Estados Unidos, Japão, Inglaterra e Europa. Não é verdade. Qual que era a segunda? Desculpa. A segunda é o impacto na economia real, né? O quanto o juro mais baixo vai fazer as pessoas consumirem mais e as empresas investirem. Então, essa discussão é engraçada. O brasileiro tem uma mania que é achar sempre que o Brasil é totalmente diferente do resto do planeta, né? Então, o instrumento clássico em todos os lugares do mundo para recessão e depressão é cortar juros, né? Aqui, o brasileiro chega a uma conclusão que, putz, mas aqui não funciona, né? Funciona no mundo inteiro, mas não, aqui, no momento, não funciona. Uma coisa é o seguinte, né? A gente tem que diferenciar condição necessária de condição suficiente, né? Não estou falando que levar juros para zero magicamente vai nos levar ao crescimento, né? Tem um monte de problemas, tem empossamento de liquidez. O Brasil é um país oligopolizado do ponto de vista bancário, então a coisa não chega para o tomador final. Ok, é verdade. Não quer dizer, então, não ser suficiente, não quer dizer que você não tenha que fazer o necessário. O corte de juros é muito necessário, é desesperadoramente necessário. Quer dizer que ele é mágico e aí resolve tudo? Não, tem que fazer mais um monte de coisas. Mas se não fizer isto, o resto não adianta. Não adianta abaixar compulsório, não adianta fazer pacote fiscal e não abaixar a taxa de juros, né? Eu acho que, né, por que a gente tem acertado tanto este call de juros nos últimos 4 anos? Né? Porque a gente tem realmente percebido que meio vale a pena ver de novo. A gente está vendo uma novela que já passou nos outros países. Né? Os outros países todos passaram por isso entre 2009 e 2014. O Brasil, como estava desacoplado do mundo, entrou nessa novela em 2015. E passo a passo, a cada ano,
está sendo muito parecido com tudo que aconteceu no resto do mundo. E o que o resto do mundo fez? Primeiro, de tudo, baixou a taxa de juros até que chegou em zero. Depois fez outras coisas, né? Então, por exemplo, né, a visão preventiva do Banco Central de aprovar no Congresso uma PEC para dar poderes de comprar títulos no secundário. Legal, é interessante ter esta carta na manga, mas não é para usar. Primeiro leva a taxa de juros para zero. Se isto se provar insuficiente, quem sabe talvez você possa usar esse instrumento que é muito mais raro, muito mais heterodoxo, muito menos conhecido da gente. Então, vamos primeiro fazer o feijão com arroz, né, e depois a gente faz coisas diferentes. Agora, um último comentário que eu acho muito importante. A forma de derrubar juros faz muita diferença. A gente gosta muito da declaração de uma diretora do Fed, ela fez há 2 meses e pouquinho, em que ela falou mais ou menos o seguinte, não lembro exatamente as palavras, mas foi mais ou menos o seguinte. Existem evidências, né, suficientes de que nessa situação, bancos centrais que agem de forma forte, rápida e resoluta têm muito mais capacidade de arrancar os seus países de recessões do que bancos centrais que agem de forma muito gradual, depois de muita discussão, espalhada em muitos comitês, né? Então, a forma de cortar juros faz diferença. Então, não faz nenhum sentido a história de guardar munição para o futuro. Hoje não chega no tomador final, então guarda para o futuro. Não. Você tem que agir de forma rápida, forma forte, inclusive até, em muitos países, surpreendendo o mercado. O Fed foi lá e surpreendeu o mercado e cortou antes do que todo mundo esperava, né? Então, a forma faz diferença de 2 jeitos. Primeiro, cortar muito forte, muito rápido. Segundo, comunicar que pelo horizonte que está à vista, o grande inimigo não é mais a inflação, é a desinflação. O Banco Central e boa parte do mercado morrem de medo de cortar a taxa curta e isso levar a taxa longa lá para cima, né? Primeiro que isso não acontece. A evidência internacional é ampla sobre isso. O poder da taxa curta de arrastar a curva inteira para baixo é gigantesco. É de longe a coisa mais forte que existe na curva é a base da curva, né? A segunda coisa é, se o Banco Central sinaliza que, olha, não só estou baixando a taxa, mas eu estou com medo de desinflação, de ficar muito abaixo da meta, você vai ver essa curva longa despencar de 8 para 3. Então, posso fazer... Eu quero falar dessa questão da curva, Claro. que eu acho que é um ponto mais técnico, mas você até já deu o spoiler aí, né? A Selic está aqui perto de 3, a longa está perto de 8. Isso. Alguém vai ter que alcançar alguém aqui, né? Ou essa Selic vai voltar para 8, ou lá para 3. Mas antes de responder essa pergunta, que eu acho que é um pouquinho mais técnico, mas é legal, a pergunta bem de burrão, que analista de ações não é economista. Uhum. Cortar juros é bom, né? Acho que aqui ninguém gosta de fila de banco, ninguém gosta de ver gente passando fome e também ninguém gosta de ver juro alto, né? Claro. Se cortar juros é bom, a economia está precisando, a inflação está controlada, por que tanta ressalva ao corte de juros? Em outras palavras, qual que é o risco que a gente está exposto caso o juro caia muito forte ou muito rapidamente? O que o Brasil pode ter de efeito colateral com um juro muito baixo, que muitos economistas têm receio? Eu acho que um deles é um receio de que aí você gere um incentivo à fuga de capital descontrolada no Brasil. A gente realmente não vê isso acontecendo por alguns motivos. O primeiro é porque o câmbio já foi, né? Ele pode ir mais, sempre pode e tal, mas se a gente olhar para trás, nos últimos anos, o câmbio veio de 2,5 para 5,5, quase 6, né? Então, grande parte do movimento já veio. O Brasil já tem uma taxa de câmbio que é desvalorizada. Os estrangeiros já saíram do Brasil. Os estrangeiros chegaram a ter mais do que 25% da dívida pública, agora eles têm 9% da dívida pública. Se você pegar tudo que os estrangeiros têm em dívida pública, né, que dá menos de 400 bi, dividir pela taxa de câmbio, dá 70, 75 bi de dólares. O Brasil tem 400 bi de reserva, contando o swap do Fed. Então, né, a gente acha que esse risco é muito exagerado, né? As empresas brasileiras já estão redeadas, já transformaram suas dívidas em dólar em dívidas em reais, e o brasileiro não é tradicionalmente um investidor que pega todo o seu dinheiro e manda para fora. Isso é novidade para a maior parte, isso é coisa muito mais de private banking e tal. Então, assim, a gente acha extremamente exagerado o medo de
de repente todos os reais vão embora do Brasil porque as taxas de juros base estão parecidas. Esse é um conceito muito importante. Se o Brasil for para zero, os Estados Unidos for para zero, sai infinito de dinheiro do Brasil. Não é verdade. Se a taxa de juros no Brasil vier para zero e a taxa longa, que está em 8, vier para 4 ou para 3, a taxa longa nos Estados Unidos é meio. Ainda assim, a gente vai estar pagando 3, 3,5 a mais do que os Estados Unidos, mesmo com a Selic a zero. O que importa, nesse ponto de vista, não é só a Selic, né? Então, a gente realmente não tem esse pânico de câmbio. Essa é uma questão muito interessante. O brasileiro tem pânico de câmbio. Porque na nossa história, a desvalorização cambial sempre foi avassaladora. Quebrou empresa, quebrou país, desancorou expectativas, gerou inflação. Dessa vez, a gente está há 4 anos tendo desvalorização cambial, não quebrou nenhuma empresa por causa disso, muito menos o país. Na verdade, quanto mais desvaloriza, mais as reservas internacionais do Brasil se valorizam e cai a dívida líquida do Brasil, né? Não gerou nenhuma inflação e não gerou nenhuma desancoragem de expectativas. Então, o ministro Guedes está certo nessa questão. Câmbio desvalorizado com juros baixos para país que precisa desesperadamente crescer é a combinação dos sonhos. O brasileiro precisa ir para o psicólogo e se tratar um pouco desse pânico de câmbio. Então, partiu R$6 aí para o dólar. Talvez. Provavelmente ele vai para 6. Acho que não vai para 7, nem para 8, nem para 9, nem para 10, nem para nada disso. Talvez ele vá para 6, 6 e pouco, né? Mas e daí? E daí? Se não quebra a empresa, se não quebra o país, se não gera inflação, se não gera desancoragem de expectativas, se boa parte do dinheiro já saiu e ele te gera um benefício no futuro, eu acho que nisto o Banco Central está absolutamente correto. O Banco Central parece ter esta avaliação, certamente o Guedes, de que o câmbio não é problema, o câmbio é solução. Nisso o Banco Central está certíssimo. Quando você disse que o câmbio é solução, é porque a gente tem reservas muito grandes em dólares, ou ele de alguma forma também ajuda a limpar a nossa situação, a nossa dívida, por exemplo? Qual é o impacto do câmbio mais valorizado ser uma solução? É estímulo a crescimento via o setor externo. Então, você exporta muito mais, você importa menos e que você tem um estímulo para o seu próprio crescimento muito maior, né? Tá. Você rouba um pedacinho, né? Fica um querendo... O sonho de todo mundo é ter câmbio desvalorizado. O Trump sonha em ter dólar desvalorizado, a Europa sonha em ter euro desvalorizado, o Japão sonha em ter ien desvalorizado, né? Todo mundo quer crescer pelas suas próprias pernas, mas também um pouquinho com a ajuda dos outros. E o Brasil está conseguindo ter câmbio desvalorizado pelo motivo bom, que é porque diminuiu o diferencial de juros, que afogava a nossa economia e atraía dinheiro altamente especulativo. Mas aí, como a gente tem trauma de câmbio, a gente assusta. Tá. Abud, para te liberar aí, que eu não quero tomar muito a sua noite aí, mas imagina. Vamos voltar então para aquele momento do juro hoje a 3, juro longo a 8. Para quem opera o mercado, né, para quem gosta até de, na renda fixa mesmo, brincar com um pré-fixado, uma B longa, tem aí um espaço, tendo em vista a sua visão de que o juro mais baixo aqui no curto prazo, no hoje, né, ele consegue achatar a curva longa? Em outras palavras, esse juro 8 pode ir para baixo? Acho que esse juro A8 vai muito para baixo. Eu acho que ele pode sim ir para 3, 3,5, né? Não na semana que vem e tal. Então, duas coisas que eu falei aqui, mas talvez valha a pena explicar melhor, né? O que é o medo do mercado? Vamos usar um exemplo simples antes deste cupom, só matemático para mostrar. Então, você tinha lá taxa de juros curta mais ou menos a 4 e taxa de juros longa mais ou menos a 8. Um diferencial de 4 pontos percentuais, 400 basis points aqui. O medo um pouco do Banco Central, um pouco do mercado se eu baixo a taxa de juros demais aqui, e aí o mercado acha que eu não sou diligente com o controle da inflação, ou que a gente tem outros problemas fiscais e tal, pode ser que ele me puna aumentando a taxa de juros longa. E aí o tiro sai pela culatra. O que a gente diz é o seguinte, é muito raro isso acontecer, é muito difícil isso acontecer. Por quê? Para isso acontecer, você baixa a taxa curta 400 basis points para 0. Lembra que a inclinação era de 400 basis points? Para essa taxa de juros ficar maior do que ela é hoje de 8, você teria que ter uma inclinação de 900 basis points, né? Isso não acontece. O poder da base da curva
da Selic de arrastar tudo para baixo, em todos os países é assim, inclusive no Brasil, é muito mais potente do que, não, inclinou um pouquinho mais. Então, é possível até que a curva caia inclinando. Então, aqui com 400 basis points, aqui só cai 300. Mas cai. A taxa vai para baixo do que ela está hoje, né? Se o Banco Central, como a gente imagina que ele deva fazer em algum momento, ou que ele deveria fazer, mudar bastante o discurso e eleger a desinflação e a depressão econômica como os reais inimigos dessa vez, aí ela despenca, né? Foi isso que foi feito em todos os países. A curva em todos os países despencou mesmo quando o Banco Central falou, ó, não só eu não tenho nenhuma preocupação com inflação, como eu tenho preocupação com desinflação. Foi algo que o Gustavo Franco falou ontem, né? Eu tenho medo de desinflação, porque desinflação também é um grande problema. É duro para o brasileiro pensar nisso, porque o brasileiro já veio de uma inflação tão grande que é duro o conceito de que você não deveria comemorar quedas de inflação. Mas não deveria. Comemorar a queda da inflação de 12 em 2015 para 3,5 agora, né, há pouco tempo atrás, legal. Voltamos a ser um país funcional, viável, civilizado e tal. Cair de 3,5 para 3, para 2,5, para 2, para 1, para desinflação, ele é o sintoma de uma doença gravíssima que é a depressão econômica. Um banco central não pode permitir que o seu país mergulhe numa depressão econômica sob o risco de não sair nunca mais. O Japão está há 40 anos nessa situação. Olha que interessante. Estados Unidos e Japão têm juros zero. Só que os Estados Unidos fez forte, rápido e muito decidido. Os Estados Unidos voltou. O Japão foi fazendo aos pouquinhos, sempre com medo, sempre debatendo. Quando a atividade voltava um pouquinho, ele subia imposto e tal. Nunca conseguiu mais voltar a ser um país que cresce de forma consistente. Então, a forma importa. Excelente, Abud. Olha, vieram várias perguntas aqui que você já foi respondendo ao longo do programa. Então, só vou compartilhar aqui, ó, pessoal da Fatorial Invest te dando parabéns aí pela tese. Legal. Aqui o Romero Ferraz também falou muito bem explicado, espetacular. Pessoal gostando bastante aí. Bom, eu só vou deixar uma pergunta aqui que dá para responder de bate-pronto. Claro. Que essa aqui, ó. Acho que vamos trocar a B3 por Ibov. Você acha que o mercado de ações vai comemorar essa notícia amanhã? Eu acho que para o mercado de ações é uma excelente notícia, né? Vamos lembrar o que aconteceu em outros países mais uma vez. Nos Estados Unidos, a reação do S&P, em grande parte, ela foi muito forte por causa da queda de juros, né? Lá em 2008, né, ela adianta esse movimento e depois as empresas vão retomando a lucratividade, né? A bolsa corre na frente, os múltiplos correm na frente e depois o lucro das empresas dilui. Agora foi a mesma coisa, né? O S&P despencou, a reação do Fed foi tão forte, tão rápida, que desde então o S&P não parou mais de subir, né? O Brasil precisa ir por um caminho parecido. Por isso que a gente fala que, ó, a queda de juros é o feijão com arroz que permeia tudo. Porque a queda de juros ela te ajuda no consumo, ela te ajuda no investimento, ela te ajuda na precificação dos ativos de risco, né? Na revalorização dos ativos de risco, ela te ajuda no fiscal, né? As pessoas acho que misturam duas coisas que nessa situação são diferentes, né? Geralmente, para qualquer país, em situações normais, se você tem um fiscal muito sólido, primário, como consequência você tem inflação baixa, e aí só como consequência você tem juros baixos, né? Essa é a ordem certa das coisas. Quando você entra numa depressão econômica, isso aconteceu em todos os países, a sustentabilidade da dívida pública por algum tempo depende muito mais da queda do serviço da dívida pública, porque você está pagando juros baixinhos, do que por primários, que você não consegue fazer um primário muito forte quando você está em recessão econômica. Então, nenhum país no mundo nos últimos anos teve a sua dívida pública estabilizada porque fez primários gigantescos. Foi porque a taxa de juros despencou, porque a inflação despencou. Eu acho que essa também é a saída de curto prazo para o Brasil. Não quer dizer que não tem que fazer reforma, não tem que ficar atento, sem gastar com besteira, né? Mas a gente, na Persevera, não tem nenhum medo de crescimento insustentável da dívida pública, pagando 2%, 1% de taxa de juros, isso não acontece. Bom, compartilhei aí
vários elogios aqui. Teve um aqui até, olha que legal esse. Há exatamente um ano ele deu uma palestra sobre essa tese em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha que bacana. Fui eu e a Ana Explica lá, e a gente falou um pouquinho sobre cenário e sobre essa tese de crescimento baixo e juros muito baixos. Pediram para gravar essa live, bom argumento. Vou falar com a produção do Stock Pickers para gravar essa live mesmo, para publicar amanhã. Agora, só para finalizar, fizeram essa pergunta técnica aqui, diferença entre recessão e depressão, que você falou muito de recessão, falou de depressão. Qual que é a diferença dos dois? Enfim, não tem uma diferença de cair 2 é recessão, cair 3 é depressão. A depressão econômica, ela é uma situação muito mais crônica. Ela vira uma doença mesmo. Ou seja, você tem uma queda tão forte na atividade que ela muda o perfil das pessoas. As pessoas passam a ficar com tanto medo de nunca mais arranjar emprego, ninguém consome, ninguém investe, fica todo mundo agarrado no dinheiro, que você entra num estado depressivo que vai se tornando uma doença, né? E essa foi a tese do Bernanke. O Bernanke estudou depressões a vida inteira, a Grande Depressão dos Estados Unidos, a Grande Recessão Japonesa, e chegou à conclusão que, olha, esse bicho é complicado, né? Textualmente, ele falou, e outras pessoas do Fed já falaram isso, falaram, inflação, a gente sabe combater. Todo mundo no mundo, todos os bancos centrais sabem combater, fazem isso há anos, sabem o ferramental, têm estatísticas, sabem pilotar. Depressão econômica é um bicho desconhecido, muito mais virulento, muito mais complicado, então você não pode deixar ele se instalar. Sob essa perspectiva que a gente fala, depressão é uma doença. Não pode deixar por muito tempo. Deixa 2, 3 anos aí, depois a gente sai. Não sai mais, não pode deixar. Tem que ser muito firme no combate a isso. Por isso é que a gente fala de taxa de juros muito perto de zero no Brasil. A gente tem que usar tudo que tiver à nossa disposição para entrar o mínimo tempo possível em depressão econômica. Bom, para depois dessa super aula, até compartilhei Lucas Brandão, ali da XP Fundos, também mandando aí o cara diferenciado, acompanhou a live. Abud, valeu aí por atender nosso convite extraordinário. Parabéns pela tese. Espero que resulte em ótima performance para o fundo. Os cotistas agradecem. E, bom, as portas do Stock Pickers estão sempre abertas para vocês e para a turma da Persevera, que sempre ajudou muito a gente. Beleza, Abud? Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, boa noite para você, galera. Vou ver se eu consigo deixar essa live aí gravada para vocês verem depois, ou por aqui, ou no nosso canal do YouTube. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Um abraço.